Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar todo domingo cedinho para assistir aqui no canal do Boi, o nosso Domingão do Carlão. Antes de apresentar o meu convidado, que eu tenho certeza que metade do Brasil conhece, eu quero dar uns recados paroquiais de sempre, agradecer primeiramente a Employer, que entende tudo de RH, está aqui na minha camisa, aqui a Employer, que é uma empresa de trabalho temporário, uma empresa extraordinária, que é exemplo há 35 anos oferecendo soluções ao agronegócio brasileiro quando o assunto é trabalho temporário. E também agradecer o pessoal da revista Agro Revenda, que eu vou mostrar aqui essa edição que está aqui na minha mão. Traz na capa aí o belíssimo trabalho do pessoal da Agros. Um abraço lá pro Luiz e todo o time dele de lá. E agradecer também Clube Agro e agradecer Bradesco, que estão sempre juntos aqui com o nosso programa Fala Carlão. Ó aqui, Guilherme, essa revista é para você. E agora é o seguinte, falar desse caboclo aqui, eu queria começar falando do Itamar, mas para falar do Itamar eu queria começar mandando um abraço pro meu pai. O seu Oswaldo, que está lá em Porangaba e que sempre assiste aqui o nosso Domingão do Carlão. E eu estou falando isso porque o Itamar volta e meia fala: Carlão, vejo você com seu pai, eu acho isso tão bonito. E ele tem uma história muito top de linha. E ele vai falar um pouquinho sobre tudo isso, porque eu sempre digo, o Itamar é produtor rural, foi presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Senepol, é um lutador, é um homem que defende o agronegócio brasileiro. E antes de falar de tudo isso, de produção rural, eu queria falar um pouquinho das origens, falar das origens, sem dúvida nenhuma, a gente vai chegar e falar do seu pai. Então eu falei do meu pai de propósito, eu queria começar essa conversa do começo, viu? Eu queria saber se seu pai ralhou muito com você quando era criança, aprontou muito, fala aí. Carlão, primeiro de tudo eu quero mandar um abraço para o seu Oswaldo, que é o seu pai, que eu admiro muito a sua relação com ele. E isso me faz lembrar o meu pai, o seu Simonides Neto, em que eu tive também, graças a Deus, uma relação de amizade, de companheirismo, de filiação, assim, fantástica. E o papai, eu cito ele sempre com alegria no coração, às vezes com os olhos marejados de lágrimas, de uma saudade gostosa, porque o papai era assim, igual nós estamos sentados aqui, às vezes lá na fazenda, sentado lá num coxo, no pasto, ou na sombra de uma árvore, a gente trocava altas ideias. Meu filho, o que você acha disso, daquilo? Eu acho, papai, isso, aquilo outro. E depois que ele foi embora, que ele partiu em 1994, a saudade e as boas relações marcaram as nossas vidas, não sai da minha mente. Então, a minha origem, eu comecei recebendo as orientações do papai, sempre mexendo com atividade produtiva, lá na Fazenda Salina. Em 1953, no ano que eu nasci, o papai plantava arroz e colhia no cutelo. É daquele tempo que colhia no cutelo. Você sabe que deixa eu te fazer, não acreditar, mas eu já colhi arroz, já plantei arroz, já limpei arroz. Mas você colheu no cutelo? Claro, e eu lembro que o meu pai, na última lembrança que eu tenho do arroz, a gente zelou tão bem naquele arroz, rapaz, mas na hora de cachar fartou água, rapaz. Virou paia de arroz. Pois é, Carlão, nós já sofremos. Então o agricultor é um caboclo que tem que estar esperando coisas que podem acontecer. Uma coisa puxa a outra, e nós estamos aqui na FEMEC, você vai ver aí, que a gente vê essas máquinas super modernas, plantadeiras, tratores, tudo com tecnologia de satélite, que você faz uma agricultura de precisão. Na época que você colheu no cutelo, que meu pai colhia no cutelo, a plantadeira era uma plantadeira de um carrinho puxado com boi, tá? A colheita era no cutelo, a capina era enxada, manual, como o povo falava, é a mansinha, tem que enfrentar a mansinha. E de repente, quando algum peão estava lá, assim, descansando com a enxada aqui, eles mesmo falavam assim, uma gíria entre eles, assim, aquele caboclo lá, ele tá dando mamar pra enxada. Essa eu não conhecia não, viu? Dando mamar pra enxada, a enxada aqui, ó, segurando no peito. E aí logo virava chacota, aquele lá é o mamador de enxada.
Calma aí, rapaz. Então, Carlão, as origens que nós ficamos sempre presos a elas durante muitos anos, as nossas origens, a gente somos fiéis a elas. Então, essa missão lá de trás do papai, como plantador de arroz, depois banana, mandava para São Paulo, caminhão de banana maçã. Ele tinha uma banca lá no mercado municipal de São Paulo e ele, de um determinado momento, ele chegou a dominar o fornecimento de maçã lá do Ceasa? não, do Ceasa não, do Mercadão, velho, de São Paulo. Ah, sei, lá na Cantareira. Isso. E aí, a produção de arroz, papai sempre foi um extensionista. Ele não contentava só em produzir o arroz. Depois que modernizou um pouquinho as máquinas, que começou a vir plantadeiras, uns tratorzinhos muito pequenininhos, mas deu certo. Ele montou uma cerealista de arroz. Então ele produzia, beneficiava e vendia. Ele era um produtor completo. Então o arroz dele chamava Arroz Extra Salina, que era o nome da fazenda Salina. E lá em São Paulo... Mas isso nós estamos falando de... Eu devia ter uns 6 anos de idade. Final da década de 58, 60, por aí. Mas já naquele tempo que ele mandava o arroz dele para São Paulo, e o papai sempre foi um grande comerciante. E graças a Deus eu herdei isso dele. E então ele ia para São Paulo e ele pegava o caminhãozinho, ele dispensava às vezes alguma viagem, o motorista, e ele ia fazer as entregas pessoalmente nos armazéns de São Paulo. Lá no Tatuapé, lá na Cantareira, lá não sei aonde. Papai conhecia São Paulo igual a palma da mão. E o arroz dele ficou tão famoso na época que ele mandou fazer uma placa de metal de bronze não, gente, de cobre, Sim. em que fazia um silk no saco de arroz assim, que era sacaria de juta. Sim. Então tinha assim, Arroz Extra Salina, Fazenda Salina, Simonides Neto. Rapaz, esse arroz era famoso, ficou famoso em São Paulo. Ele teve uma atividade grande em São Paulo durante muito tempo plantando arroz. Depois, passado algum tempo, apareceu a oportunidade de comprar uma fazenda lá no Rio dos Bois, é onde a propriedade Fazenda Bom Jardim aí, ó, Sim. do Ita Cenepal, aonde era uma região de terra de cerrado, terra roxa, de alta fertilidade, mas era um problemão. Lá dava malária, maleita, né? Ninguém queria trabalhar naquilo lá, nem recebendo peso de ouro, porque a malária não tinha vacina. Sim. Quem pegava maleita, a maioria, muitos morriam, outros ficavam não sei o quê, mas foi uma dificuldade. Lá não tinha um palmo de terra aberta. Cerradão daquele que a gente fala, cerradão igual Deus criou. E foi uma dificuldade para ir desmatando na época, no enxadão, no machado, no tal do gurpião. Sabe o que é o gurpião? Esse eu acho que eu não sei. Gurpião é um serrotão grande. Ah, tá, sei. Um de lá, outro de cá, ó. O rabo gastava o dia inteiro para cortar uma tora assim de 50 centímetros. Mas era essa dificuldade toda. Mas a modernização veio chegando, daquela questão dos trabalhos manuais, logo veio os novos governos que incentivou a agricultura ligando o polo ao centro. Tinha os financiamentos do Polo Centro, tinha o financiamento do Proterra, que eram juros relativamente muito baratos, com prazo de carência. O governo abriu a importação de máquinas agrícolas para o Brasil, e eu tenho que contar essa história que o meu pai, com o maior orgulho, eu conto isso para todo mundo. O doutor Rondon Pacheco, que é aqui de Uberlândia, que foi governador do estado, que foi vereador aqui, começou a vida política aqui, ele era advogado. E ele, quando no governo militar, do governo do Costa Silva, isso, ele foi convidado para ser o ministro-chefe da Casa Civil, lá em Brasília. Eu não sei por quê, essa história que eu vou contar não aconteceu em Brasília, não, aconteceu no Rio de Janeiro. Não sei por que não, eu era pequeno, eu sou pequeno até hoje. Eu era mais jovem. Você era um filhotinho. Eu fui com o papai, isso foi o quê? 64, a Revolução, 68, não sei. O papai, pela amizade que ele tinha com o doutor Rondon Pacheco, ele foi o papai carregava os filhos
eu e o Celso, meu irmão, onde ele ia, a gente ia. Tanto que nós recebemos dele essa instrução de vida que foi o maior patrimônio que meu pai já deixou na vida. Eu falo isso com o maior orgulho que Deus o tenha, que isso é um reconhecimento pleno. E é gostoso contar isso, porque o papai chegou para o doutor Rondon Pacheco lá, no ministro da Casa Civil, falou, doutor Rondon, eles eram amigos aqui, conterrâneos de Berlândia, eu vim cá, não em nome meu, Simonides Neto, eu venho em nome dos produtores do Brasil para contar para o senhor a nossa dificuldade de produzir alimento. Nós não temos plantadeira, nós não temos trator, nós não temos trator de esteira, nós não temos nada, o nosso negócio é na mão e na raça. Então eu queria saber o que o senhor pode fazer junto ao presidente aí para liberar financiamentos, meios de aquisição de maquinário, porque nós não temos meio de produção adequada, temos terras férteis e tal. Ele olhou e falou assim, Simonides, pode ir embora lá para Goiás e pode avisar os seus amigos produtores lá que já vai chegar uma linha de incentivo para vocês. Vou falar pessoalmente com o presidente e pode estar certo que vocês, a reivindicação é justa. E eu vou fazer mesmo, isso faz... Logo apareceu o tal do Polo Centro, ligar o polo ao centro. Tá? E o centro é onde? Centro-Oeste. Goiás era um cerradão só, Mato Grosso um matagal só, enfim, o que existia? São Paulo, Minas Gerais, região aqui de minério, de São Paulo, cafezal e o resto do Brasil lá, largadão. Então, a primeira coisa que instituiu foi a liberação, junto à Fiat Alis italiana, da Itália, para a compra de trator de esteira, com 12 anos de prazo para pagar, 4 anos de carência e juros de 3% ao ano. Você tem saudade disso, né? Carlão, mas não precisava disso, foi aí que o Brasil começou a desenvolver. E a história mais legal é que eu fui com o papai lá no Porto de Santos, carregar 2 tratores de esteira que ele comprou, botou num caminhão Ford trucado e veio de Santos até Goiatuba, entrando em tudo quanto é cidade e soltando foguete, porque tinha uma faixa no caminhão escrito assim, agradecemos o ministro Rondon Pacheco, o presidente fulano, pelo apoio para a agricultura. E viemos soltando foguete em tudo quanto é cidade, Ribeirão Preto, Araras, Ituverava, Igarapava. Quando chegou em Goiatuba, a cidade deu feriado municipal, os produtores juntaram tudo na rua lá, de frente ao Banco do Brasil, para ver os tratores de esteira que vieram importados da Itália, e aquilo parecia um monstro de máquina. Carlão, é um tratorzinho desse tamanho hoje, ele chamava 70 CI, 70 cavalos. Hoje... Rapaz, mas quem pegava o enxadão e o machado para cortar uma árvore, aquilo era uma máquina assim, destruidora. Rapaz. Então, assim veio, tá? A modernização. Agora, deixa eu falar, o seu pai, você falou que ele é ótimo comerciante, mas além de ótimo comerciante, ele também era um ótimo publicitário também, né? Porque ele não... Ele é adepto da minha frase, que eu sempre falo que não adianta fazer, a gente tem que mostrar que fez, né? Sabe o que tinha escrito no para-choque do caminhãozinho dele? Não. Era um Chevroletzinho, acho 36, chama Pega Lobo, é aqueles que rodinha atrás, não tem truque. Sim. Caminhãozinho. Sim. Ele fazia frete, quando ele casou, de Monte Carmelo para São Paulo. Ele tinha uma empresa transportadora que existe até hoje, Expresso Carmelitano. E o caminhãozinho dele e dos outros companheiros, no caminhãozinho dele, estava escrito assim no para-choque: do mundo nada se leva. Pronto, do mundo nada se leva. O que a gente faz aqui, fica aqui, mas ele não parava de trabalhar nem um minuto. Então o papai foi um ídolo para mim, uma pessoa que eu falo dele assim, com a boca cheia, com o sorriso na cara, que realmente eu tenho o maior orgulho de ser filho do seu Simonides Neto. E ele até ganhou título de cidadão aí, foi lá em Goiatuba, onde é que foi esse título de... Não, ele teve aqui em Uberlândia, ele não era daqui, ele era de Uberaba. Entendi. Ele aqui em Uberlândia ganhou a comenda ao Augusto César. Lá em Goiatuba ele ganhou o título de cidadão goiatubense. O papai sempre foi uma pessoa muito ligada no meio político, de amizade. Então ele foi uma pessoa assim, até hoje, pessoas que eu sempre me apresento, principalmente para os mais velhos. Eu já estou velho, né, senhor?
Não, tá Já, novinho. ué, mais velho que eu é gente de 80, eu já tenho 70. Você já fez 70? Vou fazer agora. Ah, não, mas você já tá contando... Não, mas a conta Você já tá contando Ó, papo aí. O boleto já chegou. Já tem que pagar. Quando é que vem esse boleto? Abril. Rapaz Tá aí, do ó. céu, rapaz. Esse boleto tá vencendo. Abril, essa entrevista tá indo no mês. É o presente de aniversário aqui, esse Domingão do Carlão. O boleto de abril já tá chegando. Aí as pessoas que eu me apresento, eu falo, eu sou filho do Simonides Neto. Rapaz, eu conheci seu pai é isso, foi aquilo, e eu fico com o maior orgulho das pessoas citarem ele com aquele glamour assim, verdadeiro, sabe? Então isso é a maior herança que meu pai me deu, o nome. Você falou tudo. Agora eu queria saber, você já falou do seu pai bastante. Agora eu quero saber da sua mãe. Sua mãe tinha uma vara de marmelo lá para aprontar as artes? Ou quem que era? Não. Quem que fazia a correção lá? Eu queria saber. Papai. Mas a mamãe foi uma mulher sábia. Tanto que o papai era muito, assim, meio agitado, sabe, assim. Sei. Moleque fazia um trem errado, ele já pegava na orelha, já punha lá de castigo e tá. E a mamãe é muito sábia, conseguia assim, era o fiel da balança. Entendi. Entendeu? Então, dava conselho, meu filho, para isso, aquilo, aquilo outro. Mas moleque, na época, a gente, o que as brincadeiras de mau gosto fazia? Passar susto nos outros, passava no passeio, puxando uma cordinha de tampinha de garrafa. Uma mulher uma vez caiu, machucou, não, rapaz, deu um problema. Nossa Senhora. Porque nós assustamos ela com essa cordinha uma cobrinha de tampinha de garrafa. Ia soltar papagaio, né? Engastalhava nos fios, às vezes dava curto, caía, acabava a luz. Não, era trem, era Só aprontando. só aprontando, mas não tinha celular, não tinha televisão, não tinha que era molecada, brincava de biloca, brincava de peão, soltar pipa, brincava de bete, de pique-esconde, então essa vida que a gente viveu. E a sua mãe era sempre Não, a mamãe sabe, apaziguava, tal, mas quando também não respeitava ela, pegava nas duas orelhas assim, ó, punha lá de castigo, e assim, eu sou boazinha, mas vocês não escutam não, que vocês vão tomar uma corretiva aqui. Quer dizer, você já nasceu, você praticamente nasceu, o seu pai já era agricultor de alguma forma, ele já Sim. estava no agronegócio. Já, porque isso foi em 53, ele tinha comprado a Fazenda Salina, onde eu contei o negócio do arroz, no Cutelo, e ele lá com 2 cunhados, começou a atividade de agricultura lá, na Fazenda Salina, e foi no ano que eu nasci. Então, quer dizer, eu já conheci o papai, depois do transporte, já como agricultor. E ele foi dando oportunidade para nós aprender e crescer junto. Lá na Fazenda Bom Jardim, que é essa aí, quando a primeira vez que ele deu oportunidade para mim e para o meu irmão para poder trabalhar e produzir, ele deixou que a gente desmatasse 20 alqueires de cerrado, com o tal trator de esteira que comprou em 1970, sei lá, 68, sei lá. Nós desmatamos, plantamos uma lavoura de arroz, eu e meu irmão. Fomos no Banco Brasil, fez financiamento, ele avalizou. Carlão, nós colhemos tanto arroz, mas foi assim, como diz o garimpeiro, bamburrou. Sabe o que é bamburrar? É pegar a pedra grande, brilhante. Sim, mas nós colhemos tanto arroz, rapaz, e esse arroz deu para pagar essa conta do financiamento e deu para comprar um determinado... O que tá rolando aí? Esse boi vai comer meu óculos aqui. Ó. Ah, então cuida dele aí. Pega meu óculos aqui, que esse boi vai comer ele aqui, ó. Calma aí, rapaz. Ó, é bom entrevista ao vivo assim, porque a gente interage com o boi, com o... Tá ali, ó, pega ali. Tá ali no chão. Aí, vamos lá, volta aqui ao curso. Vou voltar no arroz, quer dizer que você começou... Deu para pagar as contas e deu para a gente comprar, eu acho que foi na época, 100 novilhas, Nelore, branquinha, um espetáculo e mais não sei quantos tourinhos. Vocês ficaram ricos da noite pro dia aí. Não estou te falando bamburro. 100 novilhas do Nelore... Bamburrou às 20 alqueires, goiano, né? Que o povo que é paulista, fala alqueire paulista é 20... Não, 48 alqueirinhos. 400,
Rapaz, mas Bamburro mesmo foi Deus que abençoou, aquela colheita maravilhosa. Começamos também a atividade de pecuária. Logo depois disso, eu não sei precisar quando, teve um problema de uma seca muito braba no Paraná. Eu não sei precisar a data, não. Essa seca do Paraná, o gado estava morrendo. Não tinha que comer, não tinha pasto, não tinha nada. Aí o Banco do Brasil soltou uma linha de financiamento para aquisição de gado do Paraná com prazo longo, era uma barbada. E aí o papai falou para mim e para o Celso assim, meu irmão, eu acho que vocês estão começando, vão lá no Paraná, vamos aproveitar esse financiamento aí do gado. O povo que está assistindo a gente, que é lá do Paraná, sabe disso. Que teve um período lá que o gado estava morrendo de fome e de sede. Uma seca que acabou com o Paraná. E nós fomos, Paranavaí. Sim. Eu e o papai, o Celso ficou aqui. Rapaz, nós compramos lá não sei quanto, umas bezerras desmamadas, Carlão, caindo em pé, magra, não tinha o que comer, não tinha o que beber. E era uma coisa assim, papai falou assim, será que vai chegar ao menos a metade viva lá em Goiás? Chegou. Chegou e estava faltando, era comida mesmo. Sim, deu comida. E aí o rebanho cresceu, né? Eu não lembro quanto mais, aí a atividade mesclou agricultura, pecuária, e foi crescendo, crescendo, e chegou num ponto. Papai teve a sábia decisão, chamou os filhos e falou assim, vocês estão tudo bem de vida, mas eu quero ainda em vida, eu quero distribuir um pouco de bens para vocês, que eu estou querendo dar uma descansada. E ele repartiu por 5 filhos um determinado volume de terra, de fazendas, e aí, tipo assim, agora vocês deslancham. É por sua conta. Agora é por sua conta, e riscos, boletos, toma conta agora. E graças a Deus, a fruta não cai longe do pé, como a gente fala, né? A experiência que nós tivemos dele, o ensinamento todo, frutificou em tudo que a gente faz. E tudo isso que a gente faz é com muito amor. Você vê, você está aqui no Camaro, na exposição aqui da FEMEC, nós estamos aqui com o Cenepol, e amanhã eu saio para a fazenda, e nós plantamos cana lá, e nós plantamos soja, e que a vida é uma constante. Essa é a nossa atividade. É sempre, na verdade, não acaba nunca, e o processo é que é bacana. Escuta, agora já falamos uma boa história, e eu quero te informar o seguinte, conversa boa, passo ligeirinho, nós já estamos... Nós estamos já nos últimos 5 minutinhos aqui. Eu queria saber o seguinte. Vai lá. Quando é que o Cenepol entrou? Porque nós temos que falar um pouquinho de Cenepol, senão depois o pessoal, como é que fala? Se a gente ficar falando só das histórias do seu Simonídeo aqui, nós não vai... É um mês. Agora é o seguinte, quando é que o Cenepol entrou na sua história? Eu já sei que no Brasil tem 23 anos já, agora como é que... Então, eu vou resumir porque a história é comprida também. Pois é, resume. Em 2004 ou 2003, ferrugem asiática da soja. Nós perdemos lavoura de soja com o fungicida dentro do barracão. Ninguém sabia a hora de aplicar aquilo e a lavoura de soja torrou tudo. Nós tivemos um prejuízo no Xingu, que eu tinha fazenda lá. Deixamos de colher 50 mil sacas de soja que deu ferrugem, nós não pudemos aplicar e nem colher e não virou nada. E aquilo ali deu uma desequilibrada da atividade de agricultura, porque toda a vida financiamento para compra de cloreto, de potássio, de adubo, não sei o que, só pegava lá no Porto de Paranaguá, comprei umas carretas para ir lá buscar, para baratear frete, aquela luta danada, e a soja de repente veio para o Beleléu por conta da tal ferrugem. Daí eu fui buscar alternativas e fiz uma atividade de parceria com a usina de cana lá do meu lado e passei a área de soja para cana. Quer dizer, a gente está falando, deixa eu te falar, porque é bom que a gente diga isso, né? A gente está falando de soja, a soja virou o que virou aí nos últimos anos, mas nós estamos falando de 2003, hein? 2003 ou 2004. Então já faz bastante tempo, isso aqui é agricultura... Você botar no Google ferrugem asiática da soja, você vai ver os cabrosos casos que... Acabou com a gente. Vamos passar dessa história aqui. Já estamos 5 minutos. Vamos lá. Aí eu pensei assim, e agora? Eu mexia com pecuária, tinha muito terra de pastagem, o que eu vou fazer? Eu não sei viver sem pecuária. E para eu ficar aqui com uma merreca de pasta aqui com meia dúzia de vaca, não vai dar certo não. Saí procurando e achei esse tal do Cenepol.
E aí eu vi que o Cenepol era isso, o Cenepol era aquilo. E lá no Xingu, o meu vizinho de cerca da fazenda, nascia das vacas Nelore dele uns bezerrinhos vermelhos. E eu perguntava para os vaqueiros dele, escuta, que esse bezerro vermelho que nasce, que é o boi? Ah, não sei não. Eu falei, escuta, isso é aberdinha, é Angus, é... Não, não é não, isso aí é um sêmen que o patrão trouxe aí e nós estamos inseminando, isso é bom. E eu nunca achava esse patrão dele, que ele tinha fazenda na Vila Rica. E aí um dia eu achei esse meu vizinho e falou, rapaz, precisava conversar com você, eu preciso perguntar aquele... Eu falei, Tamarão, um tal de Cenepol. Esse tal de Cenepol tem sêmen dele lá na Lagoa da Serra. Tem 3 boi lá, o fulano, o ciclano e o beltrano. Eu não lembro mais, mas mesmo que eu lembrar, não vou falar não. Tem o boi fulano, que você vai achar ele o mais feinho. Mas, rapaz, os bezerros dele é o melhor que tem. Você pode comprar, porque você vai ver o que é a cria desse Cenepol. Esses bezerros, ele desmama com 300 quilos de peso, muito melhor do que o Nelore, ele é manso, é isso, é aquilo. E eu entusiasmei, fui lá na... Mesmo que ele mandou. Né? Fui lá, falei, eu quero saber, aí eu vi, o mais feinho, esse aqui foi desse aqui, que é o que é. Comprei, levei, inseminei. Quando nasceu os primeiros bezerros, na época não tinha telefone, não tinha isso 94, 95, 90, antes de 2000. O Cenepol vivo ainda não tinha chegado no Brasil, porque chegou em 2000. Aí o meu vaqueiro, rádio amador, né? Meu vaqueiro me chama lá e fala, ó, patrão, eu vou falar um negócio aqui, você atolou briosa, que esse tal de Cenepol. Os bezerros nascem pititim, eu pego um bezerro de cada lado aqui, isso não vai virar nada. Falei, calma que não é assim não, isso aí ele nasce pequeno mesmo, mas depois ele cresce. Ah, isso aqui não vai crescer não. Tá bom, eu já sabia, eu já tinha estudado, né? Daí um mês, eu ia lá um mês, aí eu ficava lá, quase um mês também. Um mês depois eu cheguei lá, ele falou, rapaz, não é de ver que o bicho desenvolveu. Sobreviver. Rapaz, ele já passou os Nelore, olha aqui e tal. Eu fui ver, encantei, falei, nossa, esse negócio é bom mesmo. Aí passou, isso antes de 2000. No ano de 2000, quando entraram os animais vivos no Brasil, e em 2004, agora eu vou voltar para frente, que eu comecei a mexer com o Cenepol PO puro, foi por conta do meu amigo Ricardo Carneiro, que também já foi presidente da associação, me chamou lá na fazenda dele para a gente ver o gado Cenepol. Carlão, eu encantei com o gado Cenepol. Comprei 4 vacas, comecei a produzir Cenepol, apaixonei, estamos aqui até hoje já, desde 2004, criando Cenepol, feliz da vida e com essa natureza boa aqui no meio desses bichos mansos. Essa é a história do Ita Cenepol. Rapaz do céu, e virou presidente da associação. Agora eu vou falar o seguinte, você tem 30 segundos só porque agora é o seguinte, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Chiquinho Matu, que foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, e quando ele deixou de ser secretário, eu encontrei com ele numa feira e perguntei para ele o seguinte, você tem 30 segundos, perguntei para ele o seguinte, ô Chiquinho, como é que é andar agora sem aquela mochilona pesada que você estava andando, hein, rapaz? Eu pensava que ia ser fácil, só que, vou responder com uns 30 segundos, eu gastava, sendo presidente da associação, tipo 50% ou talvez mais do meu tempo cuidando da associação. No momento em que eu deixei de ser o presidente e passei para a presidência do conselho, que temos atividades orientativas só, eu falei, agora eu vou ter 50% do meu tempo para eu fazer outras coisas que eu quero, eu vou pescar, eu vou para cá. Rapaz, eu não achei esse tempo até hoje. Sumiu, cadê os 50% que eu dedicava, que eu não encontrei ele ainda? Ô, Carlão, não sei. Maravilha, gente. Esse foi o Itamar Neto. Que papo delicioso. Uma hora dessa a gente vai trazer ele de novo para continuar essa história. Já vi que tem conversa aqui por 52 domingos de qualquer ano. Obrigado, viu, querido? Parabéns, Carlão. Parabéns a todos os seus promotores aí que te auxiliam. Você faz sempre um belo trabalho, como você mesmo diz, é só na prateleira de cima do agronegócio. E aqui na FEMEC, rapaz, você vai encantar. Se eu falar da FEMEC, 2 segundos, a FEMEC hoje é a 5ª maior feira de negócio do Brasil. O ano passado faturou-se aqui dentro mais de R$1 bilhão. Esse ano a previsão é de atingir R$1,5 bilhão. Aqui tem trator, aqui tem defensiva, aqui tem Cenepol, tem Nelore, tem Girolando. É a feira que o produtor não pode perder. Vem visitar a FEMEC. É isso aí, gente. Um domingão maravilhoso para todos vocês. Um forte abraço e eu te vejo domingo que vem. Valeu!